Fala galera, beleza? Seguinte, nossa aula de hoje, ela é uma das bases teóricas que vão formar o que é a nossa sociedade ocidental, certo? Já tem um vídeo aí explicando sobre o processo da Revolução Inglesa como um dos primeiros movimentos em que um governo absolutista, né, que o governo da monarquia, ele passa a ser controlado pelo povo, e no caso da Inglaterra, pela função, pela instituição do parlamento, né? Ou seja, o rei ele se torna um representante sem poder, e quem passa a governar, quem passa a apresentar os decretos, as regras, o que é permitido, o que é proibido, passa a ser o parlamento, e os parlamentares eles são eleitos pela vontade do povo. Lembrando que nesse período, essa vontade do povo, né, essa eleição para escolher os representantes do parlamento, ela não significa voto universal, né? Ainda existe uma série de regras, ainda existe uma série de obstáculos para se poder votar, para ter certeza de que quem vai ter o seu grupo representado vão ser os membros da burguesia, ok? E esse elemento vai ser uma das bases que a gente coloca para explicar o motivo da Inglaterra ter se tornado a pioneira na Revolução Industrial. Mas isso fica para daqui a alguns vídeos. E por que eu estou falando isso? Porque no caso da Inglaterra, a partir do momento que ficou explícito, que ficou visível, que é possível que um Estado seja governado pelo seu povo, que aquela ideia de que se as vontades do governante, se a vontade do seu monarca, ela não for obedecida e a população tentar se impor, tentar dialogar, tentar criticar, protestar contra um rei, ela vai estar protestando contra algo muito pior, né? Porque isso significa ir contra todas aquelas teorias absolutistas que coloca o rei, que coloca esse monarca como um governante supremo que nunca pode ser questionado, que é um governante que age pelas condições divinas, ou seja, que esse monarca ele governa perante as leis de Deus, e questionar um rei significa questionar o divino, significa questionar um acordo que traz segurança para a população. E o exemplo da Revolução Inglesa, o exemplo da Inglaterra controlando a monarquia, deixa cada vez mais evidente que é possível encontrar outras formas de governo. E a partir dessa experiência, um novo ciclo de pensamento surge, que é o grande motivo da nossa aula de hoje, que é o nosso assunto da aula de hoje, que é sobre os teóricos e o pensamento iluminista. E para esse primeiro vídeo, porque a gente vai gravar mais um em breve, explicando aí as várias teorias dos seus filósofos, né? Então é a hora que a gente cita o Montesquieu, Voltaire, Rousseau, o próprio Adam Smith, mas enfim. Para agora, o que eu quero deixar claro é o seguinte: quais são as características desse movimento? Por que esse movimento ele vai ganhar força ao longo do século XVIII? O que ele está colocando? O primeiro ponto é que a gente está falando de um movimento que o próprio nome dele, iluminismo, significa iluminação, ou seja, aqueles que trazem a luz. E o que é trazer a luz para o século XVIII? Significa um pensamento que combate as trevas. Parece óbvio, né? Mas o que é visto como trevas nesse período? Qualquer laço, qualquer relação que esteja ligada à Idade Média, né? Ou seja, a Idade das Trevas. Então, toda prática que se mantém de relação feudal, de privilégio de nobreza, de controle da cultura pelo clero, ou seja, aquele pensamento teocêntrico, né, em que Deus ainda é o centro do universo, em que todas as explicações passam pelo caráter divino, elas vão ser cada vez mais combatidas. Um governo absolutista, essa ideia de que o Estado não pode ser governado e que o povo tem que respeitar o seu governo,
ela vai ser extremamente criticada, e a principal característica desse movimento iluminista, e o que deixa eles muito próximos aí, né, dos próprios renascentistas culturais lá do século XV e XVI, é que ele é um movimento racional. Ele é pacífico, né? Hora nenhuma esses iluministas eles estão propondo uma ruptura revolucionária no sentido de pegar em armas e levar isso para ação de violência, né? É um movimento que se combate através das ideias. E a ideia máxima nesse caso é a representação desses três fatores: da liberdade, da igualdade e da fraternidade. Inclusive vai ser o próprio lema da Revolução Francesa. E o que esses iluministas eles vão criar a base do que a gente vive hoje? Porque a principal característica de um governo absolutista, de um governo monárquico, é a existência de privilégio. E quando a gente trabalha com a ideia de privilégio, a gente tira qualquer noção de igualdade, porque a própria sociedade ela se forma atribuindo uma característica de que as pessoas não são iguais. Se existem as pessoas privilegiadas, significa que elas são merecedoras de uma atenção especial, significa que elas são merecedoras de uma exclusividade de ação. Grupos da nobreza e do clero, por exemplo, eles não são julgados pela mesma lei do povo. Por quê? Porque eles são vistos como indivíduos diferentes, eles são vistos como indivíduos superiores dentro dessa sociedade. Estão ligados aí na expressão sangue azul da nobreza? Ou seja, nem a própria cor do sangue do nobre é igual ao de um indivíduo comum. Isso significa que se o filho do rei for investigado por escândalos, ele não vai ser tratado como um indivíduo comum. Ele vai receber uma série de privilégios, uma série de benefícios, uma série vão passar pano para todas essas ações, certo? Do que o filho do reizinho está cometendo, de todos os abusos que está sendo feito, porque ele é visto como um indivíduo especial da nobreza. O fato de não pagarem impostos, o fato de conseguir lucrar à custa do Estado, à custa do direito do povo, do dinheiro do povo, do trabalho do povo, e esses grupos não pagarem a conta, não contribuírem e terem essa propriedade, significa que esse absolutismo, que esse modelo de governo, ele é extremamente desigual. Então, o que a gente encontra como marca são líderes, são chefes de Estado que não olham para o povo. Eles olham para o seu próprio interesse, olham para o interesse do seu grupo, olham com o interesse de beneficiar e de proteger somente a sua família, certo? Não vou deixar minha família ser fodida, enfim, essas coisas. Não deixa, certo? O que acontece nesse modelo absolutista é que existe um modelo de pirâmide e a titulação, né? Ou seja, para se atingir o topo dessa sociedade é necessário estar próximo do rei. O que esse movimento iluminista ele vai começar a criticar são justamente essas práticas, de que o indivíduo ele não é especial e ele não é diferente do povo, né? O rei ele é mais um representante desse povo. E aí, observem a inversão e a força desse pensamento. Porque a grande ideia que se tinha até então era que o povo devia temer o seu governo. E a partir de agora a gente começa a criar a ideia de que não é o povo que tem que ter medo do Estado. O Estado que tem que ter medo do seu povo, porque é o povo que permite o Estado funcionar. Certo? Então, o que esse movimento iluminista racional que deseja a liberdade, e nesse caso, se existe um Estado com privilégios, se existe um Estado em que não existe regra no sentido de constituição, né? Ou seja, o líder ele não tem que respeitar regra nenhuma e ele pode fazer o que ele bem entender,
ele pode prender quem ele entender, ele pode perseguir quem falar contra ele, né? Os governos autoritários, os governos monarquistas desse período, eles são extremamente adeptos de censura. Por quê? Porque não pode se noticiar nada negativo do monarca. Porque a pessoa pode ser presa, ela pode ser punida, porque esse governante tem todo o poder nas suas mãos. Isso significa que, a partir de agora, esses teóricos iluministas, eles vão começar a propor uma série de mudanças, uma série de teorias para comprovar que esse absolutismo ele não é bem sucedido, que esse absolutismo não é a maneira correta de se montar um Estado. E nesse caso, o modelo de governo de sociedades antigas como a democracia grega e a República Romana, que já foram resgatados pelos renascentistas, elas vão ser extremamente fortalecidas por esses pensadores que vão espalhar essa ideia e vão começar a lutar cada vez mais para uma sociedade que não seja formada por pirâmide, né? Que não tenham indivíduos com privilégios e que os valores da sociedade, principalmente o direito, e todos sejam julgados pelo mesmo crime, todos tenham a mesma participação, todos contribuam e recebam do Estado da mesma forma, tenham liberdade não só para terem direitos, mas para poder criticar, ela vai ser cada vez mais difundida. Beleza? Então, por hora, fica nisso. Entender aí que esse pensamento iluminista do século XVIII, ele vai criar essa base de modelo político que a gente vive hoje. Se hoje nós temos liberdade de expressão, se hoje nós temos divisão de poderes, se hoje nós temos uma igualdade, por mais teórica, né? Porque depois a gente vai ver como é que na prática esse direito igualitário ele não vai ser bem direito, porque o grupo que vai ascender, né, o grupo que vai tomar o poder a partir dessas revoluções, a partir dessas ideias, eles também não vão ser tão justos assim, e o dinheiro vai ser o valor social que vai se impor, mas é um modelo e é um pensamento que passa a criticar toda a ideia de privilégio na mão de poucos e de um governo que não tenha divisões de poderes e controle todo o Estado na sua mão. Beleza? Valeu, até logo.